A Vaza Jato de hoje põe mais um largo passo para a soltura do Lula. Mas antes de eu falar sobre isso, se você é a favor do Lula livre, se inscreve no canal, se inscreve aqui embaixo. Se você não for inscrito ainda, se inscreve e curte o vídeo, é muito importante. E aqui a gente luta pelo Lula livre todos os dias, então vamos lutar juntos. Se inscreve se não for inscrito. Agora vamos falar da Vaza Jato de hoje. A Vaza Jato de hoje prova que o Deltan Dallagnol ganhou mais de 580 mil reais com palestras. Palestras que ele deu por quê? Por que alguém contrataria um procuradorzinho de primeira instância para palestra? Porque ele foi o procurador que colocou o Lula na cadeia. Porque ele era o procurador que perseguia o Lula, que investigava o Lula, perseguia o Lula e que colocou o Lula na cadeia em conluio com o juiz sem provas. Porque se não fosse, quem pagaria 580 mil, assim foram várias empresas, várias palestras, quem pagaria palestras entre 15 a 30 mil por palestra para um procuradorzinho de primeira instância? Ninguém. Então fica claríssimo o crime de prevaricação do Deltan Dallagnol no começo da Lava Jato, quando ele omitiu dados dos processos do sítio de Atibaia e do Triplex, para que esse processo fosse para a vara de Curitiba, porque esse processo deveria ter ido para a vara de São Paulo da Lava Jato. E eu não estou dizendo que em São Paulo o Lula teria um julgamento 100% justo, ou que eles não sofreriam pressões, ou que o Lula seria inocentado lá. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte: o senhor Deltan Dallagnol prevaricou 2 vezes, porque são 2 processos, junto com o senhor Sérgio Moro, para trazer esse processo, puxar esse processo para Curitiba. Ele omitiu dados do processo para que eles ficassem famosos, e aí sim ele poderia, ele já sabia disso, ele poderia ser um alpinista social, ele poderia tentar subir na hierarquia do Ministério Público e lucrar com palestras e com fama e com tudo o que a fama provém, porque a fama não te dá apenas o direito de fazer palestras, direito sempre tem, mas que pessoas vão te chamar para palestras. Não, a fama dá tudo. Em quantos lugares o senhor Deltan Dallagnol não foi convidado que ele jamais imaginou estar ali? Em quantos lugares o senhor Sérgio Moro foi convidado? Ele discursou em Harvard. Ele apareceu na revista Time. Hoje em dia ele só dá entrevista no Ratinho, mas ele estava, sou o senhor Sérgio Moro. Ele ganhou aquele status de o deus da luta contra a corrupção. Ele é um status de semideus, o Sérgio Moro. Tem Jesus, Sérgio Moro. Para muita gente, bolsominions assim, eles dizem o contrário de tudo que está na Bíblia, mas eles seguem o Sérgio Moro. O Sérgio Moro está acima da Bíblia para os bolsominions, inclusive para os mais evangélicos. Mas o senhor Deltan Dallagnol dizia que dava o dinheiro das palestras para a caridade. Ele dizia que não embolsava esse dinheiro. E agora ficou provado pela Vaza Jato de hoje que não. Ele mentiu. Ele embolsava o dinheiro das palestras. Assim como o Sérgio Moro também embolsava o dinheiro das palestras. Vaza Jato de hoje não trata do Sérgio Moro, trata do Deltan Dallagnol. Mas os dois embolsavam o dinheiro das palestras e enriqueceram às custas da perseguição ao Lula. E o STF tem o timing perfeito para soltar o Lula hoje. Eu vou falar o que está acontecendo no mundo e no Brasil. O mundo inteiro está contra o Bolsonaro. Os presidentes da França, Alemanha e Canadá já se pronunciaram contra o Bolsonaro que ele está fazendo na Amazônia. O Bolsonaro ganhou um status de Donald Trump do Brasil, até pior. Eu nunca vi o Donald Trump ser tão xingado por alguma decisão que tenha tomado no seu governo, quanto o Bolsonaro está sendo xingado pelo que está fazendo com a Amazônia e pela reação que ele está tendo sobre o que está acontecendo na Amazônia. Porque o Bolsonaro não apenas está destruindo a Amazônia e permitindo a destruição. Ele cortou toda a verba do Pré-Ver-Fogo, que é para prevenção de fogo na Amazônia. Ele cortou a verba do IBAMA. Ele chamou os fiscais do IBAMA de xiitas. Ele disse que é para desmatar mesmo. Quando vieram os dados de desmatamento, ele demitiu o diretor do INPE. Enfim, uma série de coisas que o Bolsonaro fez que levaram a esse caos na Amazônia. O Bolsonaro está sendo escrachado mundialmente. O Bolsonaro é um pária mundial. O Brasil nunca teve tanta má fama no mundo como está tendo hoje. Assim, eu lembro na época que a Dilma era presidenta, você chegava em qualquer lugar do mundo, se falar que era brasileira, as pessoas falavam, ó, o Brasil está crescendo, ó, o Brasil, o país desse cara é um país rico, um país que vai virar um país de primeiro mundo em breve. E 2012, 2013, 2014, 2015, essa era a sensação quando você saía do Brasil. Agora a sensação, desde que o Bolsonaro foi eleito, as pessoas olhavam para você. Eu rio porque é cômico, se não é trágico. Eu olhava com cara de pena, assim, Brasil. Tá difícil lá, hein? Tá difícil. Todo mundo sabe que o Lula é um preso político, o mundo inteiro sabe disso. Aí eu olhava pro Bolsonaro. Agora as pessoas olham Brasil e olham com raiva.
Brasil, olha o que vocês estão fazendo com o mundo, Brasil. A Amazônia produz todo o oxigênio do mundo, vocês estão acabando com isso. O que isso tem a ver com o Lula livre? Você está perguntando. O que isso tem a ver com o Lula livre, Thiago? O Bolsonaro não consegue atacar o STF se o Lula for solto agora. Porque o Bolsonaro está usando toda a sua artilharia para tentar se defender de um ataque mundial. Ele nunca foi atacado a nível mundial. Bolsonaro era atacado pela esquerda, por parte da imprensa e só. Era muito raro, mesmo quando o Bolsonaro fazia alguma coisa extremamente errada, que cidadãos despolitizados e que alguém, a comunidade internacional, o atacasse. Era muito, mas muito raro. E agora não. Agora o Bolsonaro tem que tem que se defender de ataques de presidentes de outros países. Quando ele se defende, o filho dele chama o presidente da França de idiota. Eles estão tá uma zona. O Brasil virou uma zona. A extrema-direita está em pé de guerra. Se o Lula for solto agora, se o STF soltar o Lula agora, acabou para eles. Acabou. Eles não têm o que fazer. E o Dias Toffoli disse, quando tiver alguma decisão importante a ser tomada pela Suprema Corte, vai ser de sopetão. Não vamos colocar nada na pauta adiantadamente. Não vai ter adiantamento de nada do que for para a pauta que seja importante. E ele deu exemplo, quando ele falou disso, ele deu exemplo de um processo que soltou o Lula, que era da prisão em segunda instância. Ele falou, quando eu colocar isso na pauta, eu não vou avisar antes. Vai ser no mesmo dia, vai ser uma votação surpresa. Os ministros sabem, mas isso não vai vazar. Tá? Nós fechamos entre 11 e nós não vamos vazar o que vai estar na pauta para ninguém. Isso está na pauta, votem, acabou. E a soltura do Lula, esse é um indício, vai vir de sopetão. A gente está aqui fazendo nada, pum, soltaram o Lula. E a gente sabe que o Lula está para ser solto, o Lula sabe que está para ser solto. Quem mais sabe que está para ser solto é o próprio Lula, porque ele mandou os advogados não pedirem para ele, na segunda semana de setembro, ou no começo da terceira semana, eu tenho que ver qual é o dia da semana, ele já tem direito aí para o regime semiaberto, progressão de regime, que seria a prisão domiciliar no caso dele, porque não existe semiaberto para um ex-presidente da República, praticamente para político nenhum no Brasil, porque é muito trabalho ficar levando o cara de casa até a prisão para dormir na prisão. Então, ele iria para o regime domiciliar. Mas, ele não quer. O Lula não vai pedir isso. Ele pediu a anulação de todos os processos, porque a Vaza Jato já prova, e eu falei isso aqui no comecinho do vídeo, que houveram vários crimes contra o Lula. São vários crimes do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol, do Robito Pozzobon. Olha os apelidos que esses procuradores tinham. Robito Pozzobon é o procurador amiguinho do Deltan Dallagnol, que abriu as esposas desse Pozzobon e a esposa do Dallagnol, abriram juntas uma empresa de fachada para dar palestras. Lembram? O Vaza Jato de mais de um mês atrás. Pois bem, eles cometeram vários crimes contra o Lula, já está mais que provado, e a Suprema Corte já trata o senhor Deltan Dallagnol como criminoso. Até porque alguns dos crimes dele, e eu expliquei isso aqui faz uns dias, ele pode pegar muitos e muitos e muitos anos de prisão, ou a quebra de sigilo fiscal sem permissão, sem autorização, e ele fez isso para perseguir o Lula, é 1 ano de prisão no mínimo para cada pessoa, e só para perseguir o Lula, ele quebrou o sigilo fiscal de 14 pessoas. É de 1 a 4 anos de prisão para cada um deles, então ele pode pegar 56 anos de prisão só por isso, o senhor Deltan Dallagnol. Então a coisa tá feia para eles, a coisa tá muito feia para eles. O Lula vai ser solto. Anota, o Lula vai ser solto e eles vão ser presos, todos eles. E os bolsominions não têm o que fazer, porque eles estão em pé de guerra com o mundo inteiro. Tá muito difícil ver bolsominion agora, eles têm que ficar rebatendo a NASA. Eu vi ontem a NASA colocou uma foto de satélite mostrando as queimadas no Brasil, dizendo, ó, isso condiz com os dados do INPE. Isso tem características de desmatamento. E aí um bolsominion, um deputado bolsominion respondendo em inglês. Olha, NASA, vocês têm certeza? Porque parece que a fumaça está em cima da Bolívia. Meu, vocês querem entender mais? Eles querem entender mais de imagem de satélite do que os especialistas da NASA. Assim como eles entendem mais de nazismo do que os alemães, assim como eles entendem mais de fascismo que os italianos, assim como eles entendem mais de terraplanismo do que os astronautas. Eles entendem mais de tudo do que todo mundo. Eles entendem mais de direito que os ministros do STF, eles entendem mais de tudo. Eles se acham uns gênios, os bolsominions. E eles estão em pé de guerra com o resto do mundo. Eles não têm forças para barrar Lula livre agora. Eles não têm força. Então, se o STF quiser soltar o Lula, espalhe esse vídeo para que eles vejam isso. Porque às vezes eles não sabem. O momento certo é agora. Não vai ter protesto contra o STF. Não vai ter gente falando em fechar o STF, porque eles estão preocupados demais
em brigar com o presidente da França, com a presidenta, com a chanceler da Alemanha e com o presidente do Canadá. E eles vão ter que brigar agora com presidentes de outros lugares do mundo, porque o Brasil vai começar a sofrer boicote. E o Brasil sofrendo boicote, a coisa piora para eles. Então, gente, Lula livre, intensificar Lula livre é agora. Ó, entre nós. Esse é o primeiro passo, Lula livre. O Lula sendo solto, com os processos dele anulados, a gente parte para diretas já. Por que diretas já, Thiago? Porque os processos do Lula sendo anulados já configura que a eleição foi uma fraude. Porque o Lula não participou da eleição, porque ele foi condenado em segunda instância por um processo que é uma fraude e ele era ficha suja e não deveria ser. Então o Lula deveria estar na eleição, então o Lula deveria ser o presidente do Brasil. Então, diretas já, sim, as eleições não foram justas, as eleições foram fraudadas, não deixaram o Lula sequer fazer campanha para o candidato dele, sequer apareceu, o Haddad não podia nem usar a voz e vídeos do Lula na campanha dele, vídeos antigos do Lula, não que, vai gravar um vídeo novo da prisão, não, nem isso, nem novo nem antigo. Então, sim, tivemos eleições fraudadas, Lula livre, Lula livre, Lula livre. Esse tem que ser o nosso foco agora, ó, salve a Amazônia, Lula livre. Vamos, galera, é hora da gente se movimentar, é hora de ir para as redes, de fazer barulho. E hoje tem vários protestos contra o desmatamento do Bolsonaro. Eu tenho certeza que não vão milhões e milhões de pessoas, mas é só o primeira manifestação. Está tendo manifestação em embaixadas do Brasil aqui na Europa, em toda a Europa. Está tendo manifestação em embaixadas do Brasil nos Estados Unidos, em alguns lugares da Ásia. Então, se tiver na sua cidade alguma manifestação contra o desmatamento, contra o Bolsonaro, vá. Eu sou só mais um. Vá. É muito importante ir. Vá, conheça novas pessoas, faça amigos de esquerda, amplie o seu hall de amigos de esquerda. Todo mundo deve ter muito amigo bolsominion, muito amigo de esquerda, então amplie o seu hall de amigos de esquerda. Vá e faça volume contra o Bolsonaro. É muito importante, porque quando você começa a ir uma vez, você começa a pegar gosto de ir. É legal ir. Você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, você vai sempre. E aí você consegue trazer mais gente, convencer amigos a irem contigo. Então, vá. E vamos lutar pelo Lula livre. Curte o vídeo, compartilha. Se não for inscrito no canal, se inscreve agora. É muito importante. Falou.